O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, e então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, grande alegria, júbilo, exultação. O Espírito Santo derramado sobre a igreja. O que é esse grande mistério? Vejam, no Antigo Testamento o Espírito Santo já estava presente. Já havia santos no Antigo Testamento. Mas com o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, o que nós vemos é uma mudança não somente em quantidade, o número de santos aumenta, mas também em qualidade. Os santos são muito mais santos. Não há termo de comparação entre os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. Nós encontramos os santos do Antigo Testamento movidos pelo Espírito Santo, por exemplo, no início do Evangelho de São Lucas, em que lá Simeão vê Jesus chegar no templo, no colo de São José e de Nossa Senhora. Deixai agora o vosso servo ir em paz. A profetisa Ana, são santos do Antigo Testamento em que o próprio evangelista São Lucas nos diz que eles foram movidos pelo Espírito Santo. Foram lá movidos pelo Espírito Santo. Mas a santidade no Antigo Testamento não somente era rara, como era menos profunda. O livro do Apocalipse nos fala desse fenômeno falando dos 144 mil. Ou seja, se juntar os 2000 anos de história, desde que Abraão saiu da sua terra em Ur dos Caldeus, até a vinda de Cristo, seriam somente poucos 144 mil santos. 12 mil para cada tribo. É um número simbólico, evidente, mas ao mesmo tempo é um número que nos fala da
a escassez. Vamos lembrar que nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta e 144 mil é muito pouco. Só a população da nossa pequena Várzea Grande é o dobro. Então, é pouca gente para juntar 2.000 anos de santidade. Mas no Novo Testamento, de repente, a santidade aparece. Naquela manhã, em Jerusalém, a população de Jerusalém, atônita, olha para os apóstolos e pergunta: o que é isto que nós estamos vendo? E desde Pentecostes para cá, ao visitar as páginas da história da igreja, nós, ao ver o número enorme de santos e a profundidade desses santos, nós nos perguntamos: o que é isto que nós estamos vendo? É o Espírito Santo, o Espírito santificador. E o que é que o Espírito Santo faz? Vamos recordar rapidamente. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é felicidade infinita porque Deus conhece com profundidade a si mesmo e ama infinitamente a si mesmo. Se nós conhecermos Deus e o amarmos, seremos felizes. A felicidade consiste nisso. Quando lá no céu nós virmos a Santíssima Trindade, nós vamos ver o Pai gerando o Filho, nós vamos ver o Pai e o Filho expirando o Espírito Santo, nós vamos ver a felicidade da Trindade Santíssima, e quando virmos, amaremos, e quando amarmos, seremos felizes. Essa felicidade, esse conhecimento de Deus, esse amor de Deus derramado em nossos corações, é a realidade mais palpável do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o céu começa já aqui na terra. O céu começa aqui na terra porque aqui na terra, pela fé, já podemos conhecer Deus de alguma maneira. Porque pela caridade já podemos amar Deus. Então já participamos desse conhecimento que Deus tem de si, já participamos desse amor que Deus tem de si, e já temos uma semente de felicidade dentro de nós. Não interessa que raios de angústia e de sofrimento você está passando. Se você está em estado de graça, existe dentro de você. Provavelmente você não enxerga, mas está dentro de você. Você não alcança, você não capta, você não percebe, mas está dentro de você uma fagulha daquela felicidade que faz os santos exultarem no céu e os anjos cantarem a felicidade do céu. Não é consolador? Consolator optime. Não é consolador você saber que no meio desta sua angústia, aí dentro de você, não do outro lado do mar, dentro de você existe uma fagulha da felicidade do céu? Mas padre, eu não vejo. Claro que não, no meio de tanto barulho, de tanta confusão, você não vê, mas está aí. E como que eu faço para ver mais? É o caminho da santidade. O que aconteceu em Pentecostes? Em Pentecostes aconteceu o ápice, a culminação de um processo. Eu poderia falar de Pentecostes para a igreja inteira, mas eu quero ser bem prático nessa homilia, eu quero falar de Pentecostes para você, ok? Para que você vá para casa com uma tarefa. Ou seja, eu vou explicar as coisas, você não vai ter a coisa feita, mas pelo menos você sabe onde você quer chegar. O que é santidade? O Concílio Vaticano II nos diz, na Lumen Gentium, que existe uma vocação universal à santidade. Essa é uma das maiores, vamos usar a palavra, conquistas do Concílio Vaticano II. É uma das coisas mais preciosas, uma das joias mais raras, uma das pérolas mais preciosas do Concílio Vaticano II. Nós todos, você, eu, não é uma elite, não é para uma elite, a santidade é para todos. E o que é essa santidade que é para todos? Vamos passar o processo.
Primeira coisa, não é possível você entrar no Novo Testamento sem entrar no Antigo. E o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento quer dizer o seguinte: não interessa em que raio de pecado você se encontre, Deus está dando a você a graça para parar de se machucar e parar de ofender a Deus. Os 10 mandamentos. E aqui começa a bagunça, porque dentro da igreja existem pessoas, talvez bem intencionadas, eu não vou julgar a intenção das pessoas. Existem pessoas, talvez bem intencionadas, que acham que é misericórdia deixar as pessoas em pecado mortal. Não, Deus é bonzinho. Não, Deus é um amorzinho. Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Vocês podem pecar tranquilamente, porque Deus vai fazer um cafuné na sua cabeça quando você chegar lá na porta do céu e dizer: ah, não foi nada. Mata, estupra, rouba, mate milhões de pessoas, faça todo tipo de loucura, perversidade, que nada é problema. Ora, um Deus desse não é um Deus de misericórdia, um Deus desse é um animal sádico, me desculpe. As pessoas acham que é misericórdia um sadismo de um Deus que se compraz em ver a humanidade se matando e fazendo todo tipo de atrocidade. Não, meus queridos. A primeira coisa, vamos dizer, o inferno existe. Existe o céu, do qual nós queremos falar. Mas existe o inferno para aqueles que desobedecem. Deus está dando a você a graça de parar de pecar. Agora. Ah, mas eu não tenho força. Coragem. A força está aí. Pare agora. Pare de uma vez. Pare para sempre. Pare determinadamente. Ah, eu vou parar os pecados mortais aos pouquinhos. Aos pouquinhos não funciona. Pecado mortal é determinação. Aqui e agora chega. Odie. Pá! Acabou. Esse é o dia que Deus fez para nós. Decida, cai fora, nunca mais. Eventualmente, se você cai outra vez, você faz esse mesmo movimento outra vez. E diz, para sempre, chega, nunca mais. Se você tiver que fazer isso 1000 vezes, faça 1000 vezes. Mas é 1000 vezes determinada determinação de chegar a dizer nunca mais. Não negocie com o pecado mortal. Uma vez que você está nessa luta de estar em estado de graça, lutando contra os seus pecados mortais, começa o caminho da santidade. Vamos lá. Segunda determinada determinação: ninguém ama o que não conhece. Você precisa estar com Deus. Gente, é preciso que você, vou usar uma linguagem, mas se nós vamos chegar no final do processo, no matrimônio espiritual, então vamos lá. Peça a Deus em namoro. Desculpa a linguagem. Mas é o início da oração íntima. Peça a Deus em namoro. Ou seja, comece uma vida de oração íntima, não somente oração de recitação de fórmulas, mas queira conhecer Deus por dentro, queira conhecer Jesus, queira se apaixonar por Jesus. Uma das primeiras ações que o Espírito Santo faz em nós, além de nos fazer parar com os pecados mortais, é nós nos apaixonarmos por Jesus. Você precisa se apaixonar por Jesus. Ele é tudo. E quem está apaixonado quer conhecer cada detalhe, quer conhecer cada sentimento, cada atitude, cada gesto. Os evangelhos são para nós uma pérola preciosa de degustar como Ele nos amou, como Ele fez. Então Jesus olhou, nossa, como foi esse olhar de Jesus? Então Jesus tocou. O que é ser tocado por Jesus? Então Jesus se compadeceu. Nossa, olha a compaixão que Ele tem por mim. Então Jesus olhou com misericórdia.
se apaixone por Ele. E então você vai começar a ver que deixar o pecado não é um fardo. Você vai começar a enxergar que o pecado é loucura. E você vai começar a ter horror do pecado, não tanto pelo pecado, mas por aquele que você ama. É esta experiência. Gente, isso é uma experiência básica, fundamental de qualquer católico. É essa experiência básica e fundamental de se apaixonar por Jesus que certos pregadores sonegam aos fiéis. Fique no seu pecado, na sua safadeza, na sua sem-vergonhice, na sua sujeira, porque Deus é bonzinho. Não. Rompa com o pecado e descubra este Deus amoroso, descubra Jesus, descubra o que é ser como Ele. O que é, conheça Jesus, e o Espírito Santo começa ali a modelar a sua vida, e você vai começar a ver que fica mais leve perdoar, porque Jesus perdoou. Fica mais fácil ser paciente, porque Jesus foi paciente. Fica mais fácil eu mesmo me perdoar dos meus defeitos, das minhas quedas, porque eu vejo o quanto Ele me ama. Esse relacionamento íntimo, amoroso com Jesus. E então, ali você vai crescendo nisso. Na oração íntima, vai crescendo nessa oração, até que chega um ponto que você empaca. Eu estou descrevendo para vocês a mecânica, é o roteiro. Quando você empaca, você vê que você chegou a um nível de sua colaboração com o Espírito Santo, com a graça de Deus, que ou Ele vem em sua ajuda ou você se lasca. Dali para frente você empacou. Ali tem uma porta estreita que você não consegue passar. Por quê? Porque existe uma espécie de aparente contradição na vida espiritual. Quanto mais santo e perfeito você fica, mais você vai se sentindo melhor. Mas é exatamente isso que impede você de passar pela porta estreita, porque se você for grandão, você não passa na porta estreita. Você tem que ser humilde, você tem que ser como criança. Então, o que a gente tem que obter nesse estágio da vida espiritual, né, é ser como criança, é humildade. Por isso que Jesus batia tanto nos fariseus, porque os fariseus, eles tinham razões de seguir as coisas, mas eles incharam, ficaram cheios de si. É necessário você se esvaziar de você ser pequenino. Infância espiritual, você enxergar e ver, não, eu fiz tudo isso até aqui, mas foi somente Deus. Foi Nossa Senhora quem me ajudou. Foi o Espírito Santo que foi tão bom comigo. Eu não dou conta de ser melhor do que isso sozinho, com minhas próprias forças. Vinde, Espírito Santo. Purificar em mim aquilo que precisa ser purificado, muda o que tem que ser mudado. Porque se você vai entrar numa vida de oração e de intimidade com Jesus e você não está disposto a ser mudado, esquece, você não vai ser santo nunca. Você tem que estar disposto a ser dócil. Docilidade do Espírito Santo. E então, é nesse momento que acontece aquilo que nós ouvimos na sequência do dia de hoje. Nós pedimos ao Espírito Santo para lavar o que é sujo, regar o que está seco, curar o que é doente. Esse é o início da vida espiritual. Eu estou sujo, preciso perdoar os pecados. Eu estou seco, não tenho vida íntima de amor com Jesus, né? Eu estou cheio de desordens e Ele precisa curar isso. Mas aí chega uma hora que você bate na porta, você não consegue ir mais para frente, porque o Espírito Santo precisa dobrar o que é duro.
flecte codes rigidum. Ele precisa dobrar a dureza do seu coração, você precisa ser mais maleável. Ele precisa aquecer o que está frio. Você precisa ter docilidade no Espírito Santo para ir para frente. E então a pessoa vai e passa pela porta estreita e aí começa a via mística. Eu vou descrever para vocês, porque é daqui para frente que começa o verdadeiro Pentecostes. O que é que espera a todos nós no caminho da santidade? Deixa eu resumir o que eu falei até aqui, se você se perdeu. Larga os pecados mortais, fica em estado de graça, começa a vida íntima com Jesus. Nessa vida íntima, você vai crescendo no amor, mas quando você cresce, pum, fica grandão demais e não consegue passar pela porta estreita. Então você precisa pequenez, humildade, doçura, flexibilidade para conseguir passar pela porta estreita. A pessoa que passa pela porta estreita tem a seguinte experiência, do outro lado. É a via mística. A pessoa começa a ver nela um amor que ela não tem. Essa é a melhor descrição. A pessoa começa a ver, agindo dentro dela, um amor que ela diz, não, esse amor eu não tenho. Eu estou vendo aqui que eu estou amando Jesus, mas eu estou amando Jesus com um amor que eu não tenho. Não está à minha disposição. Eu não tenho esse amor. Alguém está me dando o amor com o qual eu estou amando. Quem está amando é você, mas você está amando com um amor que não é seu, que é superior. Uma caridade superior. E aí, depois que vem esse estágio em que a pessoa vive isso, depois passa não sei quantos meses e Deus não dá sinal. Depois vem outra vez. E isso vai aumentando, tanto de intensidade como de frequência. Até que finalmente a pessoa começa a experimentar dentro dela uma vontade de se doar a Cristo, que é um negócio, e doar a Cristo nos irmãos, que é um negócio inexplicável, um negócio de doido, vamos dizer assim. A pessoa começa a olhar para aquilo que os santos fizeram, porque a gente lê a vida dos santos, né? E fica assustado. Nossa, como que é capaz disso? Nossa, como que sofreu isso? Nossa, não, mas isso é demais. Nossa. Mas as pessoas que chegam nesse estágio começam a olhar para a vida dos santos e dizer, eles sofreram pouco, eu queria sofrer mais. Eles se doaram pouco, eu queria me doar mais. A pessoa começa a ter uma vontade, vamos dizer assim, hiperbólica, né, de amar Jesus, de se doar, de se entregar. Recapitulando aqui, eu coloquei 2 fases. Primeira fase, larga o pecado mortal, começa a namorar com Jesus, começa uma vida íntima, você vai crescendo, empaca na porta. Para passar por essa porta, essa é a primeira fase dos principiantes. Para passar da porta dos principiantes para os progredidos, você precisa diminuir de tamanho, tem uma purificação ali. Aí você passa. Quando você passa, do outro lado, o que você encontra é a via mística, um amor que você vê que não é seu. E esse amor vai trabalhando você até tal ponto que você vai começar a se entregar concretamente no dia a dia, no amor ao próximo e a Deus, de uma forma assustadora. Profundamente equilibrada e sadia, mas assustadora para quem olha de fora. Nossa, como mudou. E aí, quando chega nesse estágio, a pessoa bate em outra porta estreita. Pá! Porque agora tem que ir para a passagem. Tem os principiantes, os progredidos, vem os perfeitos. Via purgativa, iluminativa, unitiva.
São 3 fases. Tem uma segunda porta estreita em que a pessoa é purificada e ali começa os trabalhos do parto da união. É nessa fase que os santos começam a ter sinais, assim, às vezes um pouco estranhos, de mística. A pessoa entra em êxtase, a pessoa pode levitar, a pessoa pode acontecer essas coisas. Mas por quê? Porque Deus está preparando ela para a união. E aí finalmente acontece a união mística do matrimônio espiritual, em que a pessoa pode claramente dizer, plenamente, já podia antes, mas agora pode dizer plenamente: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. A pessoa está serena, porque tudo dela está configurado a Cristo de forma maravilhosa. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Isso é Pentecostes. Eu sei que foram muitas informações. Depois você vai no YouTube e assiste essa homilia de novo. Mas você precisa entender o seguinte: tem um caminho para a santidade e não é essa pouca vergonha que você está vivendo. Esse negócio de fica em estado de graça, cai em pecado mortal. Fica em estado de graça, cai em pecado mortal. Fica em estado de graça, cai em pecado mortal. Para com isso. Chega. Isso é criancice. Decide. Tem muito mais pela frente. O Espírito Santo dá a você o amor. Então, a coisa da gente se confessar com frequência, da gente comungar com frequência, de fazer... Gente, isso tudo tem sentido porque é amor a Jesus. Eu quero que vocês saiam daqui incendiados do Espírito Santo, cheios de vontade de... Deixa eu dizer a palavra outra vez, eu sei que parece escandalosa a alguns ouvidos. Eu quero que você saia daqui decidido em pedir Jesus em namoro. Que o Espírito Santo dê isto para você hoje. Eu vou pedir Jesus em namoro. Eu estou decidido. Porque eu quero um dia me casar com Ele. 7ª morada, perfeição. Mas começa o processo. Se você não pedir em namoro, não vai acontecer. Aí quando você pede em namoro, o que que você faz? Você dedica tempo àquela pessoa. Não somente tempo de estar junto formalmente, mas também tempo de pensamento. Meu amor, você me ama? Sim, querida, eu amo você. Quando você pensa em mim? Nunca. Não é possível. Que raio de namoro é esse? Peça a Jesus em namoro. Dia 12 é dia dos namorados. Então vai lá se confessar, renuncia a seus pecados e pede Jesus em namoro. Começa. Eu vou dedicar tempo a namorar com Jesus. Vida íntima. Para com esse negócio. Eu não quero pecar. Eu não quero pecar. Eu não quero pecar. Gente, isso é bom para iniciante, mas você já está nisso há 5 anos. Você está nisso há 10 anos. Você está há não sei quantos anos. Eu não quero pecar, mas para com essa coisa. Começa a querer amar. Parece aquelas crianças que não querem parar de engatinhar. Mas se eu ficar de pé eu posso cair. Se a criança pensar assim, não vai andar nunca. Nós somos feitos para amar Jesus. Nós precisamos nos apaixonar por Jesus. Esse é o primeiro sinal de uma ação do Espírito Santo em nossos corações. É você se decidir com determinada determinação que haja o que houver, caia o que cair, o mundo inteiro pode cair na sua cabeça, mas você vai ter vida íntima com Jesus. Porque isto é o primeiro e determinado passo na direção da santidade. Aí acontecem os estágios que eu descrevi,
que eu vou resumir agora para quem se perdeu no meio do caminho. Você está em estado de graça, decide que vai ter vida íntima com Jesus, pediu Jesus em namoro, muito bem. Você vai crescendo nas virtudes, os pecados mortais já não são mais problema, os veniais você vai eliminando um por um, de repente você está preocupado não mais em pecado, mas em fazer as coisas da forma melhor possível, amar cada vez mais, etc. Mas chega uma hora que o seu balão encheu tanto que você não consegue passar pela porta. Pum! Você precisa da humildade, da pequenez da criança, da doçura, né? Dessa capacidade de ser moldado. E é por isso que aqui Jesus às vezes permite sofrimentos, porque o negócio está muito duro, precisa levar umas pancadinhas assim, para ajeitar. Aí acontecem coisas na nossa vida, doenças, problemas familiares, problemas econômicos, essas coisas todas são usadas por Deus para essa pessoa que tem vida íntima, que tem vida com Jesus, que tem vida de namoro com Jesus. Deus vai usando para dobrar o que está rígido. E a pessoa ficar menorzinha e passar pela porta. Quando a pessoa passou pela porta, acabou a vida dos iniciantes, ela está na vida dos progredidos, ou seja, na vida iluminativa. Aqui, a pessoa começa a notar coisas dentro dela que ela não tinha poder para fazer isso. São os dons do Espírito Santo que vão aparecendo. Entendeu? A pessoa vê uma coragem que ela não tinha. É o dom da fortaleza. Vê uma ternura por Jesus e por Nossa Senhora que ela não tinha. É o dom da piedade. Alguém vem pedir um conselho e ela falando assim, de repente vem aquela luz clara. Não, você tem que fazer isso. Como é que você sabe? Não sei, você tem que fazer isso. Eu vi que você tem que fazer isso. É o dom do conselho. E esses dons vão aparecendo. A pessoa vai amando Jesus cada vez mais, vai se doando, e aqui vem aquela vontade de se entregar totalmente, e então vem uma segunda passagem, que é para a via unitiva, ou seja, para os perfeitos, aqueles que, quando Jesus pediu você em noivado, aí vocês estão noivos, e o casamento está perto. Ele virá. Ele virá. Isso é Pentecostes. É claro que eu podia falar de Pentecostes para a igreja inteira. Você sairia daqui edificado, mas sem tarefa de casa. Eu estou falando de Pentecostes para você. Eu estou falando o que o Espírito Santo quer fazer com você. Então decide, pede Jesus em namoro, para com esse negócio de tratar Jesus como se ele fosse o vizinho do lado. Ele não é o vizinho do lado, ele é a razão da sua vida. Não, mas eu não estou mais brigando com o vizinho do lado. Tá bom, ótimo, que bom que você não está mais brigando com Jesus. Mas Jesus não é o vizinho do lado. Jesus é a razão da sua vida. Foi para Ele que você nasceu. E o Espírito Santo ilumine você e faça você enxergar isso. Se você não enxergar isso nessa homilia hoje, que enxergue daqui a pouco, que enxergue quando o Espírito Santo conseguir fazer brilhar essa luz dentro de você e enxergar. Nós não fomos feitos para ser bonzinhos. Nós fomos feitos para ser grandes santos. O Espírito Santo é santificador. Vocação universal à santidade. Todos nós temos que passar por esse caminho. Coragem. Ele quer. E se Ele quer, quem terá forças para querer o contrário?